Olá, pessoas! Mais uma semana do seu Política e Cotidiano, agora de Casa Nova, gravando diretamente dos estúdios da PUC TV. Um acréscimo de qualidade para falar contigo toda semana sobre a política que mexe com a sua vida. E sobre o programa de hoje, se prepara que lá vem aula. A minha convidada é cientista política, tem experiência prática na atividade política e eleitoral, já foi candidata, faz assessoria parlamentar, está direto aí nas principais empresas de comunicação, jornal, rádio, TV, comentando sobre política e tem uma visão bastante pragmática dos processos que influenciam no nosso cotidiano. Ludmila Rosa, é uma satisfação te receber aqui nesse programa de hoje e eu tenho certeza que você vai poder ajudar e muito a conversar com a nossa audiência sobre essa política que está mexendo com a cabeça das pessoas. Marcos, uma satisfação enorme, primeiro te cumprimentar e dizer que estúdio novo, casa nova, à altura do compromisso que você tem em produzir uma comunicação qualificada, uma proposta de fato formar politicamente as pessoas. Então, assim, vida longa ao programa, eu estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, é sempre, para mim, uma aula estar ao seu lado. Aí sim, se vocês esperam aula, virá do nosso apresentador aqui. Eu gosto de convidado assim que trata bem a gente, entendeu? Mas é bom, é bom, é bom. Ludmila, a gente veio para esse primeiro programa aqui num cenário bastante acalorado, né? A gente está tendo talvez um início de mês de agosto com muita tensão política vindo de fora para dentro. Nós vamos comentar sobre taxação do Trump, essa pressão toda em relação ao governo brasileiro, a nossa economia e principalmente uma tentativa de ingerência no processo judiciário, mas vamos começar o debate aqui por Goiânia. Afinal de contas, essa semana foi retomado também os trabalhos na Câmara Municipal e o clima lá está quente, né, Ludmila? Marcos, é um agosto de fervura, né? Você também é cientista político, como eu, e a gente até brinca ultimamente que nós que gostamos, trabalhamos com política, a gente não tem um dia de paz, um dia de sossego, sempre nos desafiando os temas que estão pipocando no Brasil, no mundo e aqui em Goiânia. De fato, quando a gente vai pensar o cenário de Goiânia, o primeiro semestre na relação institucional, Paço Municipal e Câmara Municipal, foi bem azeitado, foi uma suavidade, suave, né? Sem grandes crises. E eu até acho, Marcos, que a tendência é que as coisas retornem para o eixo, pelo menos no médio prazo. Mas os vereadores, inclusive vereadores da base, tiveram umas férias aí um pouquinho mais, mais tensas e voltaram... Eu acho que não pescaram o suficiente, o pessoal voltou nervoso. Não passearam o suficiente no Araguaia e voltaram com um espírito mais de animosidade em relação ao prefeito. Mas eu acho que isso se justifica por uma queixa que nós havíamos falado aqui, inclusive um pouco antes do programa, que é uma queixa por espaço político. Eu acho que o Mabel, ele traz uma nova roupagem em relação ao que foi a gestão Rogério Cruz, em que, sim, a prefeitura era absolutamente loteada pela Câmara Municipal. Eu ouso dizer, de uma maneira, claro, até jocosa, mas até 31 de dezembro de 2024, a Câmara Municipal de Goiânia encarnava o prefeito da cidade. Era um colegiado de prefeitos, o que deslegitimava completamente todos os processos da prefeitura. Isso trouxe problemas e desafios imensos para a cidade. Foram 4 anos, acho que Goiânia precisa deixar para trás, mas nós que gostamos de política, a gente não pode deixar no esquecimento, não. Que sirva de exemplo do que não ser feito, do que não ser produzido para o futuro. Agora, o Mabel traz uma ruptura dessa lógica. Começa diminuindo muitos espaços, vereadores que tinham ali 100, 150, 200 cargos, era uma coisa extraordinária. Já ouvi falar bem, mas pode jogar gente nisso aí, viu? Porque tinha algumas figuras com, sei lá, não vou arredondar não, mas tinha de 700 cargos para cima. Sim, Marcos, da estrutura. Eu escutei, para quem está na nossa audiência extremamente qualificada, que tinham algumas pessoas que eram detentoras de 1000 cargos na Prefeitura de Goiânia. Não sei se isso é um número que é uma força de expressão ou se de fato expressa a literalidade do que foi o sequestro da administração pública pela Câmara Municipal até o ano passado. O Mabel traz essa ruptura e toda ruptura também gera crises e tensionamentos. Como eu te disse,
no primeiro semestre ele soube administrar isso, acho também muito por conta de uma articulação importante da sua secretária de governo, que até outro dia desse era vereador, uma pessoa muito articulada, a secretária Sabrina Garcês, mas a conta chegaria, né? E o prefeito tem dito, por exemplo, que essa questão da SEI da Limpa-Gin é um desdobramento desse tensionamento. A minha questão sempre fica, Marcos, em relação a essas SEIs e, enfim, todas as comissões que visam investigar um caso e etc., se elas colocarem de fato os interesses públicos como prioritários para uma investigação, para uma fiscalização, aí sim faz sentido de existir. Agora, se essa SEI, ou a tentativa de se abrir essa SEI, porque ela de fato ainda não foi formalizada pelo presidente da Câmara, Romário Policarpo, mas se for tão e simplesmente para tensionar e buscar espaços junto à prefeitura, para mim é um gasto de dinheiro público, é você tentar colocar sobre a sociedade uma expectativa que não se traduzirá em efeito prático. Não virá um relatório consistente, com observações maduras, responsáveis sobre o que é esse contrato, sobre o montante desse contrato, sobre a prestação de serviço, sobre onde melhorar e etc., que é o que a cidade espera. Pode sim ser o repeteco do que foi aquela SEI da Comurg, que nem está muito longe, está na mentalidade. Eu estava lembrando exatamente disso, Ludmila, porque eu lembro que à época eu entrevistei o então presidente da SEI da Comurg, né, o vereador Ronilson Reis, que num primeiro momento ele bradava como um leão raivoso, que ia até o final, que ia fazer e aparecer. Ao fim e ao cabo, ele desapareceu também, se aproximando da base do Rogério Cruz. À época, a tal da SEI não virou, foi nada. A Comurg continuou no buraco que continuou, e agora a gente pode até considerar que há, aí sim, uma sequência, né, e uma consequência, claro, desembocando nessa possível SEI da Limpa-Gin, porque a Limpa-Gin ela vem num sistema meio obscuro para fazer o trabalho que a Comurg deveria fazer, e pelo que eu ouvi lá na Câmara terça-feira, usando ainda da Comurg. Sim. Então a gente está pagando duas vezes pelo mesmo trabalho, e o que justificaria essa tal SEI da Limpa-Gin. Mas só para aproveitar a SEI da Limpa-Gin, tem mais um outro problema agora, que é a questão da transferência da responsabilidade pelo CEMEIS para uma OSC, que já está dando pano para a manga. O PT já entrou com uma ação para tentar coibir isso. Então eu percebo, Ludmila, que o Mabel já começou o segundo tempo do jogo, e lembrando que está no primeiro ano de mandato ainda, agora sim com pautas mais complexas e graves. Talvez a onda tranquila do primeiro semestre deveu também a não ter havido nenhuma pauta mais radical, mais agressiva, mais forte. Essa pressão, que obviamente eu concordo com você, tem a ver com espaço, e esse espaço dá para ter vários desdobramentos de interpretação, também se relaciona com a aproximação das eleições de 2026, né? Afinal de contas, teve matéria recente onde quase 90% dos vereadores pretendem se lançar candidatos a deputados. Você acha que tem alguma relação para ter acirrados ânimos? O bom de conversar com você é que você traz tantas provocações que aqui a gente poderia falar 15 minutos só sobre o seu comentário. Mas me permita uma regressão rapidinha aqui, ainda sobre a questão da SEI da Comurg e esse desdobramento com uma hipotética SEI da Limpa-Gin. A SEI da Comurg, para você que está nos assistindo, ela derivou num relatório de 10 ou 12, salvo o melhor juízo, 10 ou 12 páginas, dizendo nada com nada, não imputou responsabilidade sobre ninguém, fez algumas sugestões administrativas aqui e acolá e deu por encerrado. Eu fico pensando se naquela época a Comurg estava tão boa e operando, né, a sua funcionalidade tão ótima, na sua capacidade tão extraordinária. E sem a corrupção que o Mabel falou que acabou agora. Que ensejou um relatório de 10 páginas, ou seja, né, o melhor dos mundos, um paraíso. Qual foi a justificativa, então, de se contratar uma Limpa-Gin? Estava tudo tão bem. Fica também essa reflexão aqui para quem nos ouve. Agora, em relação às pautas mais aquecidas que você traz, eu espero, sinceramente, que com esses debates sobre cidade, sobre Goiânia, a Câmara Municipal da nossa cidade localize a sua função, contextualize o seu trabalho parlamentar, o seu trabalho de fiscalização, o seu trabalho propositivo. Porque para nós que observamos
bem de perto os trabalhos da Câmara, eu sinto um certo desconforto quando você percebe sessões atrás de sessões em que os vereadores estão ocupados com os temas nacionais, que estão ocupados com Israel, Hamas, Donald Trump. Não que isso não seja relevante, mas não podemos perder de vista os debates sobre a cidade, os rumos da cidade onde a gente vive, que é onde a gente experimenta qualidade de vida ou a ausência dela, Exatamente. que é onde a gente experimenta crescimento econômico, experimenta meio ambiente sustentável ou não. Então, Goiânia precisa voltar para dentro da Câmara Municipal. Então, eu espero que esses temas que o Mabel traz possam ensejar esse debate localizado. Agora, o Mabel, falando especificamente nele, o Mabel, ele toca em pontos muito sensíveis. Você veja que ele começou o seu mandato num dilema com a Fundac, que era uma fundação que fazia a gestão das maternidades aqui em Goiânia, uma fundação extremamente respeitada e cautelosa, com um trabalho muito qualificado, porque é ligada também à Universidade Federal de Goiás, e o Mabel, inclusive, tendo como respaldo o seu líder na Câmara Municipal, o vereador Igor Franco, a gente percebia que era um vocal muito assíduo para falar contra a Fundac e etc. E eu fiquei pensando ali que poderia ser uma experiência, né, de retornar a administração da saúde para a própria administração direta. Falei, olha, será? Mas agora trazendo essa questão das OS na educação, um outro tema absolutamente espinhoso. Se de 10 professores, técnicos administrativos que você conversar, eu tenho segurança em dizer que pelo menos 7, 8 são terminantemente contra esse tipo de medida não dialogada, cuja concepção não parte, inclusive, ali dessa democracia interna dos processos de educação da nossa cidade. É uma coisa imposta de cima para baixo, com pouco diálogo. E o que eu percebo é que a pouca oposição que tem na Câmara, a oposição que se coloca nesse espaço, que não se intimida e tal, tem feito um trabalho hercúleo para sustentar algumas teses que são minoritárias num parlamento que, primeiro, um parlamento que é muito mais à direita, claro, mas eu digo até mais do que isso. É um parlamento que é muito fisiológico, com todo o respeito, mas assim, vai muito com o apetite do momento, das conveniências e oportunidades. Então eu ouso a dizer que esses temas, mesmo impopulares, mesmo sendo espinhosos, mesmo não tendo ali o respaldo das pessoas diretamente relacionadas ou impactadas por essas políticas, elas terão boas chances de atravessarem o processo legislativo na Câmara sem nenhum embaraço. Porque, sim, a base ainda é muito forte. E você percebe isso em votações do prefeito. O prefeito mandou 20 projetos de lei, vi uma reportagem essa semana, 20 projetos de lei desde que começou o seu mandato. E todos passaram sem nenhum embaraço. E os vetos manutenção também, de veto. Então, assim, é muito interessante a gente perceber como o Mabel também conseguiu mudar essa lógica de relação institucional, mas à custa de outra moeda. Ainda não é a moeda do cargo. E, para finalizar, acho sim que essa pressão vem com vistas a 2026. Existem candidatos ali que terão muita dificuldade com o enfrentamento das urnas se perderem toda a estrutura de recurso humano e até financeiro que vem dessa acomodação de parceiros políticos na prefeitura. Repito, terão muita dificuldade. Até o ano passado, você percebeu, e eu também passei pelo processo eleitoral, o quanto era difícil você disputar com os incumbentes, justamente porque você tinha uma pessoa que tinha 1000 cargos. Como que você compete em posição de igualdade com uma pessoa como essa? Agora, tirem esses 1000 cargos de determinados atores políticos ali e vejam como eles desempenham vis-à-vis as urnas. Eu acho que podemos ter surpresas negativas e eles estão preocupados. Teológica que, ao fim e ao cabo, não cabe nesse patamar. Marcos, eu ouvi uma coisa até muito assustadora em relação a isso, que para além dessa questão de aproximação da educação com entidades evangélicas e tal, nós vivemos num país que entabula
a política e a educação sob prismas de laicidade, isso é importante lembrar, mas eu ouvi de uma pessoa que tem uma conexão muito próxima com alguns vereadores e ela me disse o seguinte: Ludmila, para além dessa questão, né, da laicidade, o que você tem que entender é que há muito compromisso de campanha sendo selado nesses acordos. Ou seja, quem nunca viu, e a gente sabe, vocês que nos acompanham aqui, que são muito inteligentes e cientes do momento político que a gente vive, mas quem nunca viu a aproximação de um político com uma liderança religiosa forte, essa liderança, especialmente em épocas de campanha, começa a levar esse sujeito político ali, apresentar como candidato da igreja e etc. E depois, essa fatura chega para o parlamentar eleito. Mas não é, gente, não é para o parlamentar eleito que chega, essa fatura chega para a cidade. É o povo goianiense quem vai pagar um acordo celebrado no momento eleitoral para se dar o êxito para um ou outro político. A gente precisa abrir os olhos sobre isso, porque de fato é um dreno de dinheiro público que se justifica por um acordo entre duas partes e a cidade inteira pagando. É óbvio que eu não sou dogmática, eu não acho que o terceiro setor, que as OSCs ou que as entidades privadas, elas não possam ser colaborativas com o poder público, longe disso. A gente tem grandes experiências de convênios que já são celebrados na cidade, Marcos. Agora, é preciso aumentar, ampliar essa política a tal ponto, com base em que números? Cadê esse número de que há 10 mil crianças fora das escolas? Eu outro dia estava numa audiência pública acompanhando também e eu ouvi uma fala do vereador, que foi reitor da Universidade Federal de Goiás, o professor Edivar. Ele disse, olha, nós não temos números concretos ainda de onde estão essas 10 mil crianças. É preciso que esses números também nos venham com transparência para que uma medida como essa possa ser justificada. E outra coisa, o que a cidade precisa é de instituições, né, no caso escolas e tal, que funcionem perenemente, que façam parte do patrimônio da cidade, ou seja, mais construção de CIMEIs, que os vereadores aqui, junto com deputados estaduais e federais que representam o nosso estado, possam trazer recursos para que nós tenhamos CIMEIs públicos, feitos para a cidade de Goiânia, sem esse excesso de convênios que traz tanta especulação para a cidade, tanta especulação para a administração. Acho que o prefeito não precisa disso. O prefeito tem uma grande articulação em Brasília e pode, sim, resolver essa situação de uma outra forma, de uma forma mais laica, de uma forma mais republicana, que é o que eu acho que é a expectativa de muita gente, inclusive das pessoas que lidam com a educação no município de Goiânia. Concordo muito contigo e quero só reforçar que a minha crítica não é em relação às instituições de educação religiosa. Ok, tem excelentes instituições, tem universidades, tem escolas. A minha crítica é em relação ao embasamento desse repasse de responsabilidade, né? A responsabilização é do município, a gente paga para isso. Então, se vai haver uma troca, qual é o embasamento? Como a Ludmila falou, quais são os dados, quais são os elementos? Qual é a transparência? Como isso vai transformar de fato a vida das nossas crianças e vai melhorar a condição de ensino dessas crianças? E como isso impacta também nos profissionais de educação aqui do município? Então, a grande dificuldade que a gente percebe é não haver clareza, não haver dados e a gente não conseguir depois fazer um acompanhamento real e prático disso. Eu penso que, inclusive, e eu vou deixar isso no ar, porque nós vamos mudar de assunto agora, me gera até um certo desconforto pensar que no estado onde o governador bate no peito dizendo que tem a melhor educação do Brasil, com o melhor IDEB do Brasil, tudo fruto do trabalho da Secretaria de Educação, da Fátima Gavioli, dos profissionais, dos professores. Na capital, o prefeito não consegue fazer a mesma qualidade na educação e vai repassar para o mecanismo privado? Não sei não, hein? Acho que o Mabel às vezes também descompasso com o Caiado, mas isso aí vocês vão pensar e falar depois lá nas redes sociais do nosso programa, tá bom? Ludmila, vamos falar agora do cenário estadual, mas eu vou começar de cima para baixo, porque o nosso cenário estadual, ele está totalmente atrelado ao nacional, porque o Caiado está aí na tentativa ferrenha de se lançar candidato à presidência. E essa possível candidatura do Caiado, obviamente, mexe com todo o panorama estadual que a gente tem por aqui, né? A possível candidatura e eventual candidatura do Daniel Vilela para essa
reeleição, já que ele vai ter que assumir o cargo do ano que vem, e também toda uma mexida na base do Caiado, que é gigantesca, e até agora está um pouco sem saber como é que vai ser essa nova redefinição, como é que vai ser as renegociações com o Daniel, na hora que ele pegar a caneta, e se de fato o Caiado vai conseguir disputar esse espaço nacional. Na sua visão, de que acompanha mesmo, por dentro e com um olhar obviamente crítico e pragmático, qual a sua percepção sobre a movimentação do Caiado? E aí eu acho que é até bacana você já puxar um pouquinho essa vinculação dele ao Bolsonaro, o lado que ele está escolhendo nessa briga com o Trump, e também o que isso vai impactar diretamente no nosso Estado, no Daniel e nos nossos deputados. A eleição ano que vem é estadual. O Marcos, você faz perguntas mais simples, porque senão a gente vai ter que fazer 4 programas seguidos. Vamos fazer série, fazer uma série. Mas assim, o governador Ronaldo Caiado hoje, inquestionavelmente, é a maior liderança política do Estado. É um homem muitíssimo bem aproveitado e é por isso que eu acho que toda a sua base está jogando parada. Você pode ver que não há muitos movimentos abruptos de ninguém que compõe a base do Caiado, porque, claro, ele é um grande nome, um grande peso de palanque para o ano que vem. Até mesmo o vice-governador Daniel Vilela, você percebe que ali ele respeita muito o time. O Daniel está muito no bastidor, na minha visão, inclusive. Sim, jogando parado. Você olha para a imprensa goiana, assim, não se fala do Daniel, só se fala do Caiado. As conversas, mas então, ano que vem a eleição do... Como é que vai ser a chapa do Caiado? Não é a chapa do Caiado, é a chapa do Daniel, cara. Tem que começar a falar que é o Daniel que vai assumir. Isso é muito interessante ser observado. Eu acho até que o Daniel, ele está indo num caminho de excessiva prudência, que é aquilo. Eu não vou me movimentar de uma forma a errar qualquer passo, a dar um passo em falso, porque eu, sim, tenho o grande ativo eleitoral ao meu lado, que é o governador. Se o governador, de fato, mantiver o compromisso público que fez com a candidatura do Daniel e no limite com todo o MDB, acho que o Daniel larga com grande vantagem por conta dessa grande aprovação do governador Ronaldo Caiado. E isso também se justifica, ou isso justifica o fato de que o Daniel ele tá muito seguro de que tem uma posição privilegiada nesse momento. E a oposição, o Caiado teve um poder, a gente precisa falar disso, né? Nos 8 anos, quase 8 anos de governo do Caiado, ele teve um poder de se agigantar politicamente a tal ponto que eu nunca vi uma oposição tão desarticulada quanto é a que a gente tem aqui no Estado. Isso não depõe contra a oposição. Eu acho que isso fala sobre a capacidade de liderança do governador e sobre a capacidade também de arregimentar afetos, desafetos. E você vê, assim, é aqui e acolá alguém que se arvora em falar mal da gestão do governador justamente porque sabem que ele tem uma legitimação popular muito forte. Agora, o Daniel, para pensar aqui ainda localmente, o Daniel ele tem uma barreira aí, porque essa ala mais, como é que eu vou te dizer, mais radical do PL, ela bate firme de que o PL terá um palanque aqui para o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque eles ainda mantêm com muita veemência essa alegação de que o Bolsonaro será candidato em 2026. Isso me gera particularmente até uma certa espécie, assim, porque eu fico pensando como essas pessoas podem falar sobre elegibilidade de um homem cuja inelegibilidade já foi confirmada tanto pelo Tribunal Superior Eleitoral, quanto pelo Supremo, e agora está num processo duríssimo de conotação penal, assim, a gente crê que o julgamento esteja se encerrando nesse semestre. Então, me parece um negócio meio assim, confuso de se defender, mas há essa defesa. O PL terá um candidato para fazer palanque. E o Daniel, boa parte dessa base envolvendo Caiado, ex-presidente Jair Bolsonaro, etc., é a base que o Daniel tenta trazer para si. Né? Ainda que, e eu concordo 100% com você, essa possibilidade do Bolsonaro ser candidato ela é praticamente nula, mas eu entendo a importância de um palanque do PL, uma candidatura do Wilder, que seria o cotado, para fazer palanque para o Senado, que eles querem eleger o Gayer, porque se o Caiado repetiu o que fez na eleição passada, de deixar a base livre,
você pulveriza. Você tem vários candidatos ao Senado no palanque do Daniel. Isso não é vantagem para o PL, sendo que o PL pode ter um palanque próprio, com esse recall de Bolsonaro, com muito mais chance de dar visibilidade aos seus garotos ali, que, pelo que visto, é o Gustavo Gayer, e não sei se vai ser o Vitor Hugo, parece que não vai ser o Vitor Hugo, mas deve ter mais alguém para compor esse bem bolado. Né? Porque, assim, não é pelo Bolsonaro, mas pelo projeto do Bolsonaro, que já foi ventilado nacionalmente, de fazer a maioria do Senado Federal. E o PL não pode se dar o luxo de, entre aspas, brincar de eleição em estados-chave como é o estado de Goiás, Sim. onde, de fato, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem uma força importante, diferentemente de outros estados, que isso já é um pouco mais pulverizado, já é mais diverso, mas aqui o Centro-Oeste encaminhando para o Sul, a gente sabe a força que o bolsonarismo ainda tem. Então, acredito que esse palanque para o Senado vai ser uma sustentação que os líderes do PL vão fazer em muitos estados em que eles podem tensionar. Agora, só para falar do Vitor Hugo, eu acho que o Vitor Hugo, assim, abrindo uma parte rapidinho, acho que o Vitor Hugo perdeu a briga interna ali com o Gayer dentro do PL. Perdeu pesado. Perdeu. E a gente até imaginava que o Vitor performaria melhor e tal, mas eu acho que ele já capitulou. Outro dia desse fez uma observação pública de que ele iria para a candidatura a deputado federal, ou seja, Gustavo mostrou que tem mais força do que ele aqui, pelo menos partidariamente. Agora, vamos para o cenário nacional. Ronaldo Caiado. A minha dúvida... Mas... 2 minutos falando da Senado Nacional. Vamos lá. A minha dúvida... Já tô me cornetando ali já. A minha dúvida é se o Caiado vai conseguir, como ele tem se empenhado, né, e ninguém pode negar isso, tem se empenhado muito, mas se ele vai conseguir, de fato, receber algum tipo de unção do bolsonarismo. Eu tendo a crer que o presidente Jair Bolsonaro, se ele não recuperar a elegibilidade dele, vamos trabalhar com essa hipótese, por mais remota que seja, mas há gente que fique falando sobre isso por aí, então não vamos ignorar o que as pessoas estão dizendo, não. Então, assim, se o Jair Bolsonaro não recuperar a elegibilidade dele, você acha que a prioridade do Bolsonaro é, de fato, olhar para o nosso governador aqui e dizer, olha, governador Ronaldo Caiado, você é o meu candidato. Eu acho que há um abismo entre essas colocações e eu receio o governador não estar enxergando isso, porque ele está ocupando no debate nacional, isso indo a São Paulo quase que semanalmente, participando de grandes eventos em bancos, startups ali, Faria Lima e tudo mais, e ele está se colocando num lugar muito atrelado à figura do ex-presidente. Então, eu fico pensando, será que não é aproximar muito do abismo e esse abismo não vai te segurar? Eu percebo, inclusive, fazendo uma avaliação de pesquisa Quest, Datafolha e tal, e em que a gente vê que há uma parcela significativa da população brasileira em busca desse nome do neném, Sim, dessa terceira via. Tenho defendido essa teoria todas as minhas participações aqui, às terças-feiras, no nosso quadro no TJ e nas minhas falas também. O Caiado, ele não está calculando o custo do voto bolsonarista num cenário onde a maioria não quer o Bolsonaro, como também não quer o Lula. Sim, e outra coisa, o voto bolsonarista, esse voto empedernido, convicto mesmo, ele exige mais do que afinidade, ele exige subserviência, lealdade canina, ele exige... Será que o governador teria essa disposição para se tirar da sua identidade, porque é um homem público longevo, para simplesmente ser um totem, um arquétipo de... Eu também acho que não. Então, Marcos, eu acho que tem um erro político, estratégico, de comunicação até, envolvendo agora esse staff do governador. Acho que se o governador caminhar por onde, por exemplo, o Eduardo Leite, por mais que o Eduardo Leite seja uma figura bem mais jovem politicamente falando, e de idade mesmo, que o governador, mas acho que está acertando mais o discurso do que o nosso governador aqui. E o Ronaldo tem condições, porque tem um governo muito bem avaliado. Quem é o governador melhor avaliado do Brasil hoje? Ronaldo Caiado. Eu acho que está prescindindo disso tudo, que são ativos importantíssimos para seguir um caminho de capitulação e de aproximação que, de fato, é muito perigoso e eu acho que não vai gerar dividendo eleitoral nenhum para ele. E o nosso programa chegou até o final, como a gente comentou, vamos ter que fazer uma série de entrevistas aqui com a Ludmila. Quero te agradecer mais uma vez por ter estado conosco aqui nesse programa. Acho que foi um papo excepcional. Quem está nos acompanhando está com a cabecinha fritando lá agora.
Fala pra galera onde é que eles te acham na rede social para te acompanhar. Eu espero que estejam fritando, porque daqui a gente também fica, viu, gente? Conversar sobre isso também exige que a gente frite os miolinhos aqui. Muito obrigada a você, Marcos. Você é um homem de uma gentileza, de uma elegância, e eu estou sempre à sua disposição para a gente conversar sobre política. Quem quiser me achar, @eu sou Ludmila Rosa, Ludmila com D mudo e um L só, @eu sou Ludmila Rosa no Instagram. Te aguardo lá para a gente continuar essa prosa e outras tantas. Maravilha. Muito obrigada. Gente, muito obrigado à audiência, agradeço demais por mais uma vez estar com a gente, agradeço ao pessoal da técnica, o Elias que está aqui no papel de Elias mais uma vez nos acompanhando, e eu espero vocês na semana que vem.